Carille disse não ao Vasco. O treinador do Santos não deseja deixar a Vila Belmiro e não assumirá o Vasco nesta temporada. Ele até chegou a receber contato do Clube Cruz Maltino, mas já disse que nesse momento não pretende deixar a Vila Belmiro e por isso vai ficar na equipe que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Pessolano e Carlos Carvalhal também foram procurados. Será que eles vão aceitar? O Pessolano até indicou que toparia conversar. Já o Carlos Carvalhal, ele pretende ficar na Europa e eu vou dar mais detalhes sobre este assunto. O outro tema deste vídeo é a saída de Rubens Gomes, o Rubão, da diretoria de futebol do Corinthians. Ele não permanecerá no cargo e o presidente Augusto Melo já prepara esta saída do diretor de futebol estatutário. E aí é possível que este cargo fique vago na atual gestão corintiana. Bom, vou dar detalhes sobre os dois assuntos neste vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus em um depósito limitado a R$100. Lembrando, KTO é onde a diversão acontece. Você quer recuperar a autoestima, voltar a ficar bonito e tudo isso com um preço super acessível? Eu vou indicar para vocês o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca. Então procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca, faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado, me sentindo muito mais bonito. E lembre-se, só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Informação que eu tenho sobre a situação envolvendo o técnico do Vasco. Desde que demitiu o Ramon Dias, a demissão foi feita no último sábado, depois da derrota por 4-0 para o Criciúma, o Vasco vem encontrando dificuldades para encontrar um novo treinador. E aí, os nomes que surgiram, o Vasco tem 4 nomes na lista, os nomes que surgiram são Paulo Pessolano, Carlos Carvalhal, Fábio Carille e aí tem um quarto nome que ainda não foi desvendado. Eu vou trazer primeiro sobre Fábio Carille, que chegou a receber um contato do Vasco e uma proposta verbal. O treinador que pertence ao Santos disse nesse momento à diretoria vascaína que não pretende deixar a Vila Belmiro. Ele cumprirá o contrato, ou melhor, ele tem a intenção de cumprir o contrato com o Clube Paulista. E nesse momento esqueçam uma possibilidade de saída do Fábio Carille da equipe do Santos. É desejo do treinador permanecer no clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Fábio Carille muito provavelmente não deixará o Santos nesta temporada. E aí o Vasco foi atrás de outros 2 nomes também. Procurou o Paulo Pessolano, uruguaio, que treina no Real Valladolid, e o português Carlos Carvalhal, que está sem clube desde que deixou o Olympiacos em fevereiro deste ano. Vamos por partes. Paulo Pessolano foi procurado ainda antes da procura a Fábio Carille. Pessolano até topa conversar, mas teria que ser algo muito bem arquitetado, até porque ele ainda luta para chegar à Série A do futebol espanhol, a elite do futebol espanhol, nesta temporada. Ele disputa a segunda divisão espanhola, defende as cores do Real Valladolid e está na segunda colocação. Ele ainda acredita que é possível sim chegar à elite do futebol espanhol, por isso o Paulo Pessolano nesse momento é muito cauteloso em tomar uma decisão sobre o futuro, mas ele topa conversar com o Vasco, até porque Ronaldo Fenômeno, que é dono do Real Valladolid, já disse que pretende vender as ações do clube. E aí com a saída de Ronaldo Fenômeno, que também trabalhou com Paulo Pessolano no Cruzeiro, é muito possível que o técnico possa deixar o futebol da equipe e um outro treinador que agrade muito mais ao futuro proprietário do clube seja contratado. Então, nesse momento, Paulo Pessolano topa conversar, mas gostaria de terminar este trabalho à frente do Real Valladolid. A situação deve ter algum desfecho em breve. Sobre Carlos Carvalhal, que é um nome que o jornalista Bruno Andrade, meu amigo Bruno Andrade, trouxe na manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio. Carlos Carvalhal, ele quer trabalhar no Osasuna. Ele já disse isso ao Atlético Mineiro, quando foi procurado antes do Gabriel Milito, e disse isso também ao pessoal do São Paulo, quando foi procurado antes da contratação do Luiz Subeldia. Aliás, ele era o plano A dessas 2 equipes.
No entanto, o Carlos Carvalhal, nesse momento, quer permanecer na Europa e gostaria de trabalhar no Osasuna, clube espanhol. A ideia do Carlos Carvalhal é esperar o fim da temporada europeia para tentar acertar a ida para algum clube. Então, nesse momento, Carvalhal entende que pode assumir o Osasuna da Espanha. É claro, existem outras possibilidades, mas o Osasuna é a principal alternativa na visão do Carlos Carvalhal neste momento, até porque ele já foi contatado pelo clube e pode, de fato, assumir o cargo de treinador da equipe do Osasuna. Bom, esta situação envolvendo o Vasco da Gama. Agora vamos para o Corinthians, que também é uma situação importante de bastidores. O atual diretor de futebol do Corinthians, diretor de futebol estatutário, o Rubens Gomes, o Rubão, ele não permanecerá na gestão de Augusto Melo. O presidente corintiano ele já se prepara para a demissão de Rubens Gomes há algum tempo, mas deve ser comunicado nas próximas horas. Ele não estará à frente do Corinthians no jogo do fim de semana. E aí, para que vocês saibam, eu tenho que só pegar a tabela aqui do Corinthians. O Corinthians entra em campo no próximo sábado para enfrentar o Fortaleza. O jogo vai ser disputado na Neoquímica Arena e válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai disputar essa partida já sem o Rubens Gomes no cargo de diretor de futebol. E aí a intenção da diretoria corintiana é não ter um diretor de futebol estatutário. O presidente Augusto Melo entende que o Fabinho Soldado tem feito um bom trabalho à frente do Corinthians, eu até tenho minhas ressalvas, mas esse é um vídeo de informação. Mas o presidente corintiano entende que o Fabinho Soldado tem feito um trabalho interessante à frente do futebol do Corinthians e por isso não gostaria de perdê-lo. O Corinthians, mesmo depois de 2 vitórias consecutivas, bateu o Fluminense no último fim de semana e venceu o América de Natal por 2-1 na noite de ontem pela Copa do Brasil. O Corinthians segue ainda em meio à crise, em meio às dificuldades nos bastidores do clube. A saída do Rubens Gomes se dá por alguns problemas. Por exemplo, a situação envolvendo o lateral direito Mateuzinho. Ele chegou a acertar a contratação do jogador por empréstimo, ele voltou ao Flamengo, depois ele voltou ao Corinthians em definitivo. Então o Corinthians encontrou muita dificuldade naquele momento e naquela ocasião isso desgastou um pouco a imagem do Rubens Gomes. Esse não foi o único caso. A saída do Lucas Veríssimo, já estava tudo certo com o Benfica, acabou saindo e defendendo as cores do Al Rail do Catar. Então muitas coisas incomodaram bastante. A polêmica envolvendo o Rubens Gomes e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Não tem nada a ver com o Romeu Tuma Júnior. O Rubens Gomes simplesmente atacou o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians de forma gratuita, porque o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians criou pastas e comissões para que fiscalizassem cada um dos departamentos da equipe. Departamento de futebol, departamento financeiro, departamento jurídico, e esse de fato é o trabalho do Conselho Deliberativo. Então o Rubão acabou tratando como um governo paralelo, ficou muito incomodado e atacou o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então, diante de tudo isso, o Rubão ficou com a imagem desgastada. Além disso, ele e o presidente tiveram divergências importantes, não se falam, pasmem, há mais de um mês, desde março deste ano, eles não conversam, e aí a saída do Rubens Gomes era algo tratado como inevitável nos bastidores do Corinthians. Então, Rubens Gomes de saída do Corinthians. Por hoje é isso, meus amigos. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.